Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe em qualquer lugar aonde você está ou estiver. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é a sabedoria. Ou seja, o que é a sabedoria? Será que a sabedoria é algum ser celestial vindo de nosso Deus? Pois todas as coisas saem de Deus. Então, vamos perguntar para o nosso Deus em suas escrituras sagradas. Veja que a sabedoria foi anunciada pelos profetas desde o princípio das escrituras. Agora, amigos, vejam quando a sabedoria chega em nosso mundo. Veja que a sabedoria vem do alto, ou seja, de nosso Deus. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 em diante. Agora, você veja quem é a sabedoria que veio do alto, ou seja, de nosso Deus. Veja que é o nosso Senhor Jesus. Como está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 1 em diante. Então veja o que diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Veja, amigo, que esse renovo é o nosso Senhor Jesus, porque Jesus é da descendência de Jessé. Versículo 2, veja que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de sabedoria. Veja que o Espírito de sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Veja que a sabedoria, ela é eterna. Ela foi estabelecida desde o princípio, antes das obras mais antigas. Como está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, veja o que diz. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, ou seja, antes de todas as coisas, ou seja, desde a eternidade. Então, já sabemos, amigos, que a sabedoria é o nosso Senhor Jesus. Mas, amigo, para provar isso nas Escrituras, que a sabedoria é o Senhor Jesus, agora veja o que diz em Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Veja a verdade e confira em sua Bíblia. Veja o que diz a palavra. Então, eu estava com ele, ou seja, Jesus estava com ele, com Deus, e era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, amigos, nós sabemos quem é o arquiteto de nosso Deus, porque todas as coisas foram feitas por ele. E ele estava no princípio com Deus, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Em João, capítulo 1, versículo 2, que diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, você veja no versículo 4 que diz, as Escrituras, nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. Então, amigos, não dá para nós dizer que seja outro ser, senão afirmar que é o próprio Senhor Jesus, pois Ele é a sabedoria de nosso Deus, pois Ele é a vida e a luz do mundo. Então, meus amigos, todas as coisas foram feitas pela sabedoria de nosso Deus, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Veja, amigo, que o Senhor é a própria sabedoria, e Ele dá sabedoria se nós buscarmos as suas palavras. E nós já sabemos quem é a palavra de nosso Deus, como diz as Escrituras. Veja em Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Veja a verdade de Deus. Filho meu, se aceitar as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos. Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Versículo 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alcançará a voz do Senhor. Veja, no versículo 6 que diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Agora você veja a sabedoria de Deus que veio do alto, ou seja, do céu, e ela é o nosso Senhor Jesus. Veja em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Veja o que as Escrituras dizem. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, amigos, você veja as pessoas que não têm a sabedoria que vem do alto, ou seja, de Deus, é a sabedoria, e essa sabedoria é o nosso Senhor Jesus. Veja que essas pessoas têm amarga inveja umas das outras, e elas têm sentimentos facciosos em vossos corações. Veja que elas se vangloriam e mentem contra a verdade de nosso Deus. Principalmente esses que ensinam as palavras de Deus. E você sabe quem são eles. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 14, que diz: mas eles têm amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade de nosso Deus. Versículo 15, veja, amigos, que a sabedoria dos ensinadores falsos não vem do alto, ou seja, não vem de nosso Deus, mas ela é terrena, animal e diabólica. Versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, e
toda obra perversa. Veja, as mentiras, palavras inventadas, sem fundamento, para não dizer sem serventia nenhuma. Veja que há muitas heresias e outros. Veja. Provérbios 8, 22 ali, quando começa a falar da sabedoria, mas dá a entender de que está falando de uma pessoa, né? Dá a entender que está falando de um ser. E o Vitor Farias mandou essa pergunta para a gente, ele até colocou assim, ó, eu gostaria de esclarecer uma dúvida com relação ao capítulo 8 de Provérbios, lá nos versos 22 ao 31, onde a sabedoria se auto-intitula alguém, como um ser vivente. Ela não foi criada antes do Gênesis? Ela estava junto com a Trindade durante a criação da Terra e dos planetas? Ou é apenas uma metáfora usada pelo autor inspirado do livro para expressar a sua importância? Olha aí a pergunta do Vitor Faria. Realmente, eu li alguns versículos apenas aqui, mas se você está em casa, se você abrir lá Provérbios 8 e você lê o capítulo, dá a entender de que a sabedoria é um ser. Como que a gente explica isso, professor? Ou se de fato é alguma coisa que a gente não falou aqui ainda nesse programa? É um ser? É muito boa essa pergunta, porque é uma dúvida, Tito, frequente das pessoas sobre os estilos de linguagem, né, que há na Bíblia. E aqui em Provérbios 8, eu estava aqui fazendo uma divisão, só para explicar para o nosso telespectador, dos versos 22 ao 26, mostra a existência da sabedoria antes da criação, e dos versos 27 a 30, né, mostra a existência da sabedoria após a criação. Qual é o propósito aqui do texto? Bom, primeiro, aqui não está dizendo que a sabedoria é uma pessoa, mas aqui o poeta, né, aqui é um poema, né? Então aqui, nesta poesia, a sabedoria é personificada para poder destacar ainda mais, né, a importância da sabedoria, né? Tanto antes da criação do planeta, quanto na criação do planeta e quanto para a nossa vida. Então a sabedoria é personificada como dizendo, olha, o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas, depois diz que ela existia quando Ele preparava os fundamentos da criação, também do nosso planeta, né? E aí para dizer o seguinte, já que a sabedoria existia antes da criação, durante e depois, ela pode, diríamos assim, ser bem dogmática em relação a tudo aquilo que ela afirma. Ou seja, tudo aquilo que a sabedoria diz que é certo e que é bom, é realmente verdade. Porque se a sabedoria existiu antes, durante e após a criação, então você pode confiar na sabedoria, que no contexto óbvio é a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, que ajuda você a tanto analisar a realidade de uma forma mais ampla, quanto ensina você a viver melhor, a viver com qualidade. Só que aqui fala também no contexto que aquele, no verso 34, ó, feliz o homem que me dá ouvidos. Agora verso 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então olha que interessante, aquele que ama a sabedoria será feliz. Aquele que despreza a sabedoria aborrece a própria vida, a si mesmo e ama a morte. Então a sabedoria ela é só personificada, é muito comum isso na Bíblia. Vou lhe dar aqui um exemplo. Lá em Juízes, capítulo 9, árvores são personificadas para poder destacar o quanto aquela mensagem que Deus estava dando por meio do profeta era importante. Tá? Então, personificar é um recurso, né, linguístico para destacar algo. Então, a Bíblia não quer dizer que a sabedoria é uma pessoa. Ela continua sendo uma qualidade. E para finalizar, só para aproveitarmos a oportunidade, esse é um dos textos que nossos amigos, né, irmãos testemunhos de Jeová usavam muito, e ainda usam alguns hoje,
para dizer que Cristo é criado. Você pergunta como, Leandro? Pelo seguinte, como fala em algumas traduções, né, que o Senhor criou a sabedoria, e como 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo é a sabedoria de Deus, então Deus teria criado Cristo. Só que como nós vimos aqui, não tem como fazermos isso. Até pode se aplicar o texto, né, de uma forma homilética, mas exegeticamente não. Não dá para você interpretar o texto como se referindo a Cristo. Agora, digamos que se referisse a Cristo e que a outra tradução de que o Senhor fez a sabedoria fosse também válida, né? Na verdade, hoje se traduz mais para o Senhor me possuía. Se a sabedoria tivesse sido criada literalmente, assim como Jesus, né? Nesse caso que se aplica a ele, nós teríamos um problema. Nós teríamos que supor que houve um momento na eternidade que Deus não era sábio, né? Porque se Deus criou a sabedoria, ao invés da sabedoria sempre existir com ele, então houve um momento que ele não era sábio. Então, assim como não se pode justificar que Deus viveu em algum momento da eternidade sem a sabedoria, não se pode justificar que Deus tenha, a divindade tenha existido em algum momento sem a pessoa de Jesus. Por isso que João 1:3 diz, né, que Cristo, por meio de Cristo, né, Deus fez o universo. Isso está também em Hebreus 1:3. Então, amigos, veja bem, todos os seres humanos, ou seja, todo homem, para conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Isso está escrito em Jó, capítulo 37, versículo 1. Então, amigos, veja que a sabedoria, ela está encoberta aos olhos de todo ser vivente e oculta todas as aves do céu, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja em Jó, capítulo 28, versículo 20 ao 24. Então, amigos, vejam o que a Bíblia diz no versículo 28. Veja a verdade de Deus. Mas Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Mas, amigos, aonde achará a sabedoria? E aonde está o lugar da inteligência? Então, amigos, veja que a sabedoria não está no mundo em que vivemos, nem no abismo, ou seja, no inferno. O abismo diz: não está em mim. O mar também diz: ela não está comigo. Então, amigos, tudo isso está escrito em Jó, capítulo 28, versículo 12, 13 e 14. Então, amigos, para nós termos a sabedoria verdadeira, é só nós termos temor ao grande e poderoso nosso Deus. E a sabedoria é o nosso Senhor Jesus. Então, nós agradecemos, amigo, ao nosso Deus, que criou todas as coisas, e também ao Filho, Jesus, e também ao Espírito Santo de Deus. Amém.